e espero que a igreja também esteja sendo edificada pela palavra dele. Cada semana, onde nós temos aprendido um pouco mais desse livro tão importante do Novo Testamento, que vai relatar para nós a expansão da igreja de Jesus. O livro de Atos dos Apóstolos, ele tem um período de 30 anos aproximadamente. Não são relatadas todas as experiências que essa igreja inicial vivenciou, mas as experiências ali relatadas, elas são importantes para mostrar para nós cristãos como que Deus foi expandindo a sua mensagem ao longo desse início da fé cristã, uma separação que vai ser mostrada no livro entre o cristianismo e o judaísmo antigo, e também como que Deus foi alcançando povos de várias línguas, nações, expandindo a mensagem do reino de Deus aos quatro cantos da terra. Ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, hoje vamos ler do verso 1 ao 4, terminamos o capítulo 1 na semana passada, onde nós ouvimos sobre aquela parte final da escolha um substituto de Judas Iscariotes, que foi aquele apóstolo do qual traiu Jesus. E aqui no capítulo 1, nessa parte final que vimos na semana passada, o motivo da substituição por Judas, a escolha foi de Matias, devido à apostasia de Judas e de, seguindo o modelo do Antigo Testamento, das 12 tribos, 12 apóstolos, esse número significativo nas Escrituras, que precisava permanecer ali e completar esse ciclo dos 12 apóstolos. Ok? Hoje, então, vamos ver o tema da mensagem, Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Vamos ler verso 1 ao 4 somente, para a gente entender o que está acontecendo aqui, o que o Senhor fez na vida desses discípulos. Diz assim o texto: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos orar? Senhor Jesus, pedimos a iluminação do Teu Espírito para entendermos a Tua Palavra e aplicar a Palavra do Senhor nas nossas vidas. Revela-nos o que o Senhor tem a falar conosco por meio da Tua Palavra nessa manhã. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pentecostes, a descida do Espírito Santo. O capítulo 2, que nós vamos começar hoje, ele pode ser dividido em 4 partes. É um capítulo longo, mas ao mesmo tempo didático, e essa divisão julgo ser importante para a gente entender a dinâmica e o próprio desenvolvimento do capítulo 2. Tá? Quais são as seções ou as divisões desse capítulo 2? A primeira divisão vai do verso 1 ao verso 13, que vai descrever para a gente a descida do Espírito Santo, que cumpriu a promessa da qual foi dita por Jesus antes da sua ascensão aos céus. Vocês vão se lembrar que Jesus, antes dele ser assunto aos céus, ele havia dito aos seus discípulos a respeito da vinda do Espírito Santo. Então, no verso 1 ao verso 13, do capítulo 2 de Atos, vai descrever esse efeito aqui, esse fenômeno. Do verso 14, do capítulo 2, ao versículo 36, é o sermão do apóstolo Pedro, quando Pedro vai agora pregar a palavra para aqueles primeiros cristãos que ali estavam ouvindo as Escrituras. Do verso 37 ao 41, é a descrição do efeito dessa mensagem que Pedro acabou de pregar.
Então, do verso 37 a 41, do capítulo 2, a gente vai observar a descrição desse efeito da mensagem que Pedro tinha pregado. E o verso 42 ao 47 do capítulo 2, a gente vai ver os efeitos da mensagem pregada pelo apóstolo Pedro sobre a igreja. Os efeitos da mensagem que Pedro acabou de pregar. Essa arrumação do capítulo 2 é importante para a gente entender o desenrolar de todo o capítulo, tá bom? Voltando aqui ao capítulo 2, verso 1 ao 4, que é o nosso ponto de hoje. E muita coisa nesses versículos aqui. Por isso eu dividi ele bem picotado, para a gente entender bem. Boa parte daqueles que são estudiosos do Novo Testamento e que fazem a leitura do texto, entendem que a igreja, conforme nós conhecemos, ela surge no dia de Pentecostes. Ou seja, quando ocorre a festividade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. E veja, no texto me dá a entender que a descida do Espírito não veio apenas sobre os 12 apóstolos, mas sobre também os outros que estavam reunidos na casa. Ou seja, dando um total de 120 pessoas. Algo interessante aqui. Veja, irmãos, Jesus, ele pregou para uma multidão. Vários momentos no Novo Testamento. Mas vejam, apenas 120 que permaneceram fiéis. Interessante isso. A igreja, como nós conhecemos, e muitos estudiosos entendem que a igreja, ela tem o seu início aqui no dia de Pentecostes, e eu particularmente concordo também, quando foi outorgado a esses discípulos, a esses 120 pessoas, o Espírito Santo que foi derramado sobre eles. Por quê? É o Espírito Santo que une os crentes. O apóstolo Paulo vai escrever lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13, que todos os crentes foram batizados no Espírito Santo. E quando que isso aconteceu? No dia que eu e você, ao ouvirmos a mensagem do Evangelho, nos convertemos. E esse batismo com o Espírito Santo, que o apóstolo Paulo vai descrever no capítulo 12 de Coríntios, a carta aos Coríntios, ele diz que nós fomos unidos como igreja, fomos unificados por meio desse Espírito através desse batismo, ou seja, todos aqueles que creem em Jesus Cristo, no momento da sua conversão, são batizados com o Espírito Santo. Então, o batismo do Espírito une entre si os membros da igreja, formando um só corpo, do qual nós chamamos igreja. Os eventos da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, conforme Paulo vai descrever, eles não foram realizados de uma maneira isolada, mas eles estão conectados. E foram eventos que ocorreram aos olhos de todas as pessoas. As pessoas viram a ressurreição de Cristo, as pessoas viram a sua vida, a sua morte, e esses eventos não podem ser desconectados do que está acontecendo aqui no dia de Pentecostes, no capítulo 2, que nós acabamos de ler. E a gente pode pensar nesse evento aqui de Pentecostes, fazendo um link com a vida e a obra de Jesus, um paralelo interessante. Por quê? Assim como a morte, a ressurreição e a vida de Jesus foram eventos públicos onde várias pessoas viram esses eventos, assim também o nascimento da igreja, no dia de Pentecostes, quando eles foram batizados com o Espírito Santo, também foi algo visível, não apenas para aqueles que estavam nos 120, mas para aqueles que estavam lá de fora dessa festividade, que eu vou explicar já o que era, e que viram e por isso se aproximaram diante dos eventos que aconteceram enquanto os 120 reunidos naquele cenáculo, naquela casa, estavam ali aguardando a vinda do Espírito Santo. Vamos lá. O que significa Pentecostes? Pentecostes vem de uma palavra que vem do grego, que significa
quinquagésimo, ou seja, 50 dias. Lembre-se o seguinte, essa festa chamada Pentecostes, ela era realizada já desde o Antigo Testamento, chamada de Festa das Semanas, que acontecia 50 dias após a Páscoa. Ela também é relatada no Antigo Testamento de Festa da Colheita, ou seja, Festa da Colheita, Festa das Semanas, são as mesmas festas, com o mesmo nome um pouco diferente, mas que no Novo Testamento, Pentecostes, por causa da língua grega, após acontecer 50 dias após a Páscoa, era celebrada essa festividade judaica, que era uma das 3 festas mais importantes que aconteciam na nação de Israel. Veja, a gente não pode perder de vista, irmãos e irmãs, essa festividade com a vida e a obra de Jesus. Por quê? Jesus foi crucificado e morto em qual festividade? Páscoa. Jesus morre e ressuscita dia da Páscoa. Após a Páscoa, 50 dias, Pentecostes, vem o derramamento do Espírito. Jesus está dentro dessas festividades que aconteciam no Antigo Testamento, cumprindo cada uma delas, porque essas festas religiosas que aconteciam no Antigo Testamento, elas se cumprem na pessoa de Jesus. Então, era importante que, após os 50 dias da Páscoa, no dia 50, ok? Fosse o derramamento do Espírito sobre a vida da igreja. Os judeus consideravam o Pentecostes como um festival da ceifa, ocasião na qual apresentavam os primeiros frutos do trigo. Preste atenção, irmãos, nessas expressões que aparecem no Antigo Testamento, que vão se complementar no Novo, porque elas têm total relevância e significado da igreja hoje. Veja, Páscoa, Jesus foi morto, crucificado, ressuscitou. 50 dias após, ele disse para os discípulos, nos períodos de 40 dias, para eles ficarem em Jerusalém, que eles seriam agora revestidos do Espírito Santo, seguindo aquilo que está em Atos, capítulo 1, verso 8. Ficar em Jerusalém, porque serão revestidos de poder por meio do meu Espírito, sobre a vida de vocês. 50 dias após, o dia de Pentecostes, isso aconteceu com eles. O que essa festa no Antigo Testamento simboliza para a gente aqui? Veja, essa festa no Antigo Testamento, eles apresentavam os primeiros frutos da colheita, e Cristo, quando ressuscitou, e Paulo descreve isso como as primícias, em 1 Coríntios capítulo 15. Por quê? Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e está vivo para todo sempre. Por quê? Quando Jesus ressuscitava alguém que havia morrido, e fez milagres assim, a pessoa depois voltava a morrer. Ela não ficou viva. Lázaro não ficou vivo internamente, entende, gente? Lázaro ressuscitou, mas depois ele morreu. Cristo, quando morre, ressuscita, e essa ideia das primícias mostra para nós a convicção da esperança que temos em Cristo. Por quê? Assim como Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos e vivo está para todo sempre, essa é a certeza que eu e você e todos os crentes espalhados na face da terra têm a real convicção de que nós ressuscitaremos com Jesus. Isso é importante. Vejam que essas festividades do Antigo Testamento estão ligadas à pessoa, à obra e à vida de Jesus. Ok? Continuando. Ainda sobre o Pentecostes, o significado. Precisamos observar aqui esse calendário de celebrações de Israel, lá em Levítico 23. Você lê com calma, capítulo 23 todo. Por quê? Levítico, capítulo 23, é uma espécie de esboço do ministério terreno de Jesus. É um esboço. Por quê? Essas celebrações se cumprem na pessoa dele, de Cristo.
A Páscoa retratava o quê? A sua morte como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A Páscoa era realizada no Antigo Testamento e era feito um sacrifício de animais para exatamente isso. E Cristo, no Novo Testamento, na sua morte na Páscoa, não foi à toa. Jesus não morreu na hora errada, nem antes nem depois, mas no momento perfeito de Deus. Todas essas festividades do Antigo Testamento estão se cumprindo na vida de Cristo. Continuando. E a festa das primícias, ou a festa de Pentecostes, festas da colheita, que são as mesmas festas, representam a sua ressurreição dentre os mortos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler? 1 Coríntios, capítulo 15. Pra vocês entenderem, nós compreendemos a palavra de Deus com a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20 ao 23. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 20 ao 23. Olha o que diz o apóstolo Paulo. Falando sobre as primícias. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. A esperança da igreja está firmada na ressurreição de Cristo, que foi as primícias da ressurreição. E vivo está para todo sempre. E por isso, aqueles que aguardam a sua vinda, a sua segunda vinda, têm essa esperança da volta dele. Vejam que a festa de Pentecostes está conectada com essas festividades do Antigo Testamento e com a vida e a obra de Jesus. Pentecostes, então, simboliza o que para nós? A gente vai avançando aqui. Foi um ato final do ministério salvador de Cristo antes da sua segunda vinda. Pentecostes mostra para nós esse último ato de Jesus antes da sua segunda vinda. Nesse sentido, Pentecostes não pode ser repetido. Importante isso aqui. O que aconteceu em Pentecostes foi um evento único, marcante, inaugural, onde não se repete. Por quê? Aquilo foi um ponto de partida do nascimento da igreja, um cumprimento que está vinculado à obra e o ministério terreno de Jesus. E ao acontecer isso com os discípulos, aqui 120, esse evento não se reproduz mais na história. Importante essa a indicação aqui, vamos ver isso mais adiante. Voltando lá para o texto de Atos, capítulo 2. Voltem lá, por favor. O que a gente identifica aqui em Atos, no capítulo 2, nessa festividade, é a soberania do Senhor com o ocorrido aqui. O verso 2 diz: de repente. De repente, você não está esperando, de repente. Subitamente. É algo inesperado. Mostrando para nós aqui nesse texto que o evento do Pentecostes, a descida do Espírito Santo, foi algo soberano da parte do Senhor sobre a vida daqueles. Ao descrever o ruído como vindo do céu, Lucas enfatiza que isso foi uma ação sobrenatural, porque o texto diz: de repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. A ideia aqui é uma espécie de um furacão. Sabe quando você está em casa, que está ventando muito, que a janela fica... Está ventando até? A ideia que está acontecendo aqui é isso. Algo inesperado. Eles não estavam ali aguardando. O Espírito Santo veio sem eles perceberem. Porque é Deus que está conduzindo todo esse processo aqui.
mostrando a sua soberania sobre a igreja, sobre os crentes, sobre tudo aquilo que ele faz. Ou seja, o que está ocorrendo aqui não foi produzido por homens, mas algo vindo de Deus. Não foi algo pré-fabricado, não foi algo criado pela mente dos discípulos, mas algo que veio do Senhor. E algo mais interessante aqui nesse texto, que a atividade sobrenatural de Deus é tão fora do alcance nosso, que o autor bíblico aqui usa de metáfora para descrever, mostrando para nós a soberania de Deus nesse evento. Por quê? O texto diz, aí no verso 2, que como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. Se fosse algo que eles estivessem esperando, aguardando algo fabricado por eles, seria diferente. Essa informação que Lucas deixa para nós é importante, de que eles estavam assentados. Por quê? Como que um judeu orava? Ou em pé, ou ajoelhado. Ou em pé, com os braços erguidos para o céu, ou ajoelhados, também olhando para o céu com os braços erguidos. O texto diz que estavam assentados. Provavelmente, até comendo. Esse assentado não é sentadinho bonitinho em cadeira como a gente está aqui, não. O judeu sentava de lado, quase deitado. Possivelmente a ceia que é celebrada por nós, no antigo, ali com Jesus, a última ceia, eles sentam, estão assentados. Então sentaram em cadeirinha bonitinha. Por quê? Era a forma que o judeu fazia. E ali ia passando o cálice um para o outro. E o pão também. Essa era a forma. No mesmo sentido que os discípulos, as 120 pessoas, estavam aqui reunidas, assentados, mostrando para nós que o ocorrido é algo sobrenatural, algo divino, algo que eles não poderiam fabricar. Ou seja, a postura deles, se eles estivessem orando, pedindo para que o Espírito Santo viesse sobre eles, o texto diria que estariam ou em pé ou de joelhos, mas se estavam sentados, e o texto diz que foi de repente, a gente está aqui, de repente começou a chover, de repente. Está aqui, de repente começou a ventar, de repente. Você não está aguardando, você não está esperando. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Os fenômenos que acontecem aqui, verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E o verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Vamos ficar aqui com o 3. O que o vento simboliza nas Escrituras? O Espírito Santo. Jesus, quando estava conversando com Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, ele disse que o Espírito sopra onde quer. Essa nomenclatura do vento, essa simbologia, aparecem também em outros textos do Antigo Testamento, mostrando para nós que o vento é algo, denota aqui para a gente, algo celestial, algo espiritual para a gente. Simboliza o Espírito Santo, que enche a casa onde os crentes aqui no texto estão reunidos. O som do vento, como de um furacão, um vento impetuoso, conforme aparece no texto, mostra para a gente esse poder celestial e algo sobrenatural. No Antigo Testamento, o fogo é frequentemente usado como símbolo da presença de Deus em 3 aspectos. Quais, pastor? Santidade, juízo e graça. Às vezes que aparece a expressão fogo no Antigo Testamento, ela tem essa denotação. Ela pode significar, o que vai definir o contexto da passagem? Porque fogo também pode ser fogo do inferno. Amém, irmãos? Nem todo fogo é fogo de Deus, não. É o fogo do cão. E aí? Jesus falou que vai mandar a gente pro fogo. Qual fogo? Do inferno.
onde moram os demônios e Satanás, vai ser lançado lá em todos os ímpios. Então o fogo também tem essa conotação de juízo. Moisés, por exemplo, ouviu a voz de Deus na sarça ardente, e lhe foi dito para tirar as sandálias. Por quê? O fogo ali simbolizava o quê? Algo de santidade. A sarça, o fogo que não se consumia, tira santidade de Deus. Mas o fogo também destruiu o sacrifício de Elias lá no Monte Carmelo. Deus mandou fogo, não mandou? Destruiu tudo. Lá no profeta de Baal. Veio fogo do céu. Consumiu tudo. É o quê? Juízo. A carruagem de fogo levou ele para o céu. Graça. Então vejam, a mesma expressão fogo tem significados diferentes, dependendo da passagem bíblica que estamos lendo. Os crentes aqui não apenas ouvem a vinda do Espírito, como também vem aparecendo o que parece ser língua de fogo. Esse fogo, símbolo da presença divina, toma aqui no texto uma forma de línguas que não saem da boca dos crentes. É importante isso aqui. Elas fazem o quê? Pousam sobre as cabeças dele. É isso aqui no texto. Verso 3. Apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles, sobre a cabeça deles. Não foram eles falando, foi o fogo sobre a cabeça deles. E o texto denota que foi sobre todos. Todos que estavam na casa essa imagem do fogo pousou sobre a cabeça de cada um deles, de algo visível, eles viram. Todos eles viram isso. Continuando. Alguns aqui tentam vincular esse fogo com o texto lá de Mateus 3,11, onde Jesus disse assim, onde João disse: eis que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Só que Mateus 3,11, o batismo com fogo ali é o fogo do inferno, do juízo. Se vocês lerem depois, Mateus 3, verso 11 e 12, para entender bem o contexto, o fogo que é mencionado por João Batista ali não é o mesmo fogo que aparece aqui sobre a cabeça dos 120 que estão no cenáculo, mas o fogo de juízo. Então não é o mesmo batismo que é mencionado ali. Avançando, o Espírito Santo aparece nesse sinal externo e pousa sobre cada um dos crentes. Não é algo ilusório, eles não estavam loucos, eles viram claramente o que estava acontecendo com eles. E Lucas indica que eles viram essa língua de fogo pousado sobre a cabeça de cada um deles. A expressão língua aqui no texto, irmãos e irmãs, é idioma. Ou seja, uma linguagem conhecida, um idioma conhecido. E aqui, no próprio texto, para a gente, fica claro quando nós observamos isso em alguns versos. Está com a Bíblia aberta em Atos? No capítulo 2, que línguas eram essas, né? Verso 6, diz assim, Atos 2, verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. O verso 8. E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Verso 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Veja então esses 3 versos aqui lidos, versos 6, 8 e 11, mostram para a gente que as línguas aqui faladas são línguas humanas, conhecidas, faladas em regiões que vão, de acordo com o texto que a gente vai ler semana que vem, as nações que aparecem ali, vão desde a Pérsia, no Oriente, até Roma, no Ocidente. O Oriente e o Ocidente é de novo.
ele estava vendo de manhã. Depois do derramamento do Espírito Santo sobre os judeus em Jerusalém, vejam, eles estão em Jerusalém, Jesus ampliou sua igreja, acrescentando os samaritanos e depois os gentios. Por quê? Esse ato aqui, ou seja, esse Pentecostes, ele vai acontecer com os samaritanos, no capítulo 8 de Atos, e depois vai acontecer na casa de Cornélio, no capítulo 10, um gentio. Por quê? Volta a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 1. O que está acontecendo? E essa informação é importante para a gente entender aqui. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o que? Minhas testemunhas, tanto aonde? Em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Veja, o livro de Atos dos Apóstolos, Lucas nos dá aqui nessa introdução, nesse verso principalmente, toda a dinâmica do livro. Por quê? O derramamento do Espírito Santo aqui, a descida do Espírito Santo, capítulo 2, acontece somente com judeus, que estão onde? Jerusalém. Seriam testemunhas, tanto em Jerusalém. Em Atos capítulo 8, o derramamento do Espírito acontece sobre samaritanos. Seriam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia e na Samaria. Depois, esse fenômeno acontece em Atos capítulo 10. Pedro, um judeu, está na casa de um gentio, Cornélio, que é romano. E acontece a mesma coisa, até os confins da terra. Isso é fantástico, irmãos. Por quê? Em cada uma dessas passagens, tanto em Atos 2, aqui, Atos 8, Atos 10, o que o Espírito Santo, no meio da palavra, está confirmando em cada evento desse aqui? Que ele iria capacitar cada uma dessas nações, por assim dizer, a serem proclamadores da mensagem do Evangelho. Que o Evangelho não iria ficar apenas em Jerusalém, mas iria se expandir conforme a própria dinâmica do livro. Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, mostrando a universalidade do alcance da mensagem do Evangelho. Pedro, a gente vai ver na semana que vem isso, após esse evento, aqui, do verso 5 em diante, ele vai fazer o quê? Pregar a palavra. Olha só que analogia aqui, irmãos. Lembram-se das festas do Antigo Testamento. As festividades. Páscoa, Pentecostes. Todas elas conectadas com Jesus. Na festa de Pentecostes, eles pegavam os primeiros feixes dos grãos da sua colheita. Por quê? Essas festividades no Antigo Testamento eram festas agrícolas. Ou seja, quando Deus enviava a chuva, havia o quê? Uma abundância na colheita. A gente vai desenvolver isso na semana que vem. Só um spoiler. Tá? Quando o apóstolo Pedro, após Pentecostes, descido o Espírito, ficaram cheios da presença do Senhor, Pedro prega a palavra. Qual o resultado da colheita? 3.000 almas se converteram. Depois o apóstolo Pedro prega novamente, capítulo 4. Diz o texto, 5.000 almas, o resultado da colheita. O que a igreja eclesiástica quer mostrar para a gente e para nós hoje? Conforme você vamos pregando a mensagem do Evangelho, a igreja está colhendo os frutos dessa colheita maravilhosa que foi derramada pelo Espírito Santo aqui no Pentecostes. A igreja só cresce, irmãos. Aquilo que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, é verdadeiro, irmãos.
podem se levantar quanto quiser contra a igreja permanecerá para sempre, porque ela é algo de Deus. E o resultado dessa colheita é ver pessoas, ano após ano, dia após dia, se convertendo e crendo no Evangelho de Jesus. A igreja aqui começou com 120 irmãos. 120 virou quanto? 3.000. Depois, 5.000. E não parou mais de crescer, irmãos. Esses 2.000 anos de fé cristã, a igreja de Jesus só cresce. Em lugares onde não havia igreja, não havia cristãos, hoje tem. Por quê? A mensagem, o avanço do reino de Deus só aumenta no mundo. Mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à intolerância à fé cristã, a cristãos sendo perseguidos em vários lugares do mundo, em lugares onde é proibido pregar o Evangelho, tem gente lá. Por isso se faz missões. Por isso envia pessoas para o campo missionário. Por isso se prega a palavra, porque a colheita do Senhor é abundante e não vai mais parar, irmãos. Não tem como parar. Está mostrando isso para a gente aqui. Avançando. Entendendo que o que aconteceu aqui com eles, as línguas aqui faladas, são idiomas que eles iriam aprender para quê? Comunicar a mensagem do Evangelho. Lembra, verso 5 em diante, há várias nações ali envolvidas. A gente vai desenvolver isso semana que vem, que o texto é longo. O ocorrido somente com os crentes, só os 120. Mas o som do vento foi tão impetuoso que aconteceu ali, que os que estavam fora, porque lembre-se, vinham pessoas, judeus de todos os lugares do mundo da época. Era uma festividade, Pentecostes juntava pessoas de tudo quanto era a nação, de todos os lugares. Vinham para Jerusalém. E ao ouvirem os eventos que aconteceram nessa casa, onde eles estavam reunidos, eles foram ver o que estava acontecendo. Por quê? Foi algo tão estrondoso, algo tão diferente, inusitado, que eles foram para chegar perto, para ver e ouvir o que estava acontecendo. Lembre-se que existiam nações de vários lugares ali. E essa capacitação que o Senhor deu para eles nessa experiência, e a gente vai desenvolver isso semana que vem, com mais detalhes, era que eles começaram, os de fora, a entenderem, a ouvirem esses 120 que receberam o batismo do Espírito Santo, sendo agregados ao corpo de Cristo agora, a falarem em idiomas que eles jamais haviam aprendido, como, por exemplo, falar na língua egípcia, falar em árabe, falar em alemão. Pessoas que nunca tiveram um estudo sobre essas línguas, gente. Lembre-se, esses que aqui estão são galileus. Uma cidade simples, pequena, de gente que mal sabia ler e escrever. Esses, ao ver, eles como é que pode? Esse bando de gente está falando agora a língua aqui. Como? Algo sobrenatural aconteceu ali. E os de fora ficaram impactados por isso. Porque eles começaram a ouvir aqueles grupos de pessoas a pronunciarem palavras, a se comunicarem com eles em uma linguagem, na língua deles, sem nunca terem aprendido. Dizendo, hoje, imagina, eu não falo russo, eu falo russo, sem fazer curso. Falo mandarim, nunca estudei mandarim na minha vida. O que aconteceu aqui com eles foi exatamente isso. E por isso o choque daqueles de fora ao observarem esse fenômeno. Avançando. A atuação do Espírito Santo, também no final, que a hora avança, né? O Espírito Santo já habitava na vida dos crentes aqui no Antigo Testamento. Mas, como é que era? Habitava e se retirava. A partir de Pentecostes, irmãos, o Espírito Santo passou a habitar para sempre. Nós fomos selados com o Espírito Santo, amém?
nunca mais deixa de habitar na vida do crente. Por isso fomos batizados com o mesmo Espírito, como diz o apóstolo Paulo, no mesmo corpo. Uma única vez. Quando? Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, nós fomos batizados com o Espírito. Então, você tem o Espírito Santo. Duas coisas ocorreram aqui. Eles foram batizados e cheios do Espírito. Por quê? Diz aqui, no verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é diferente de ser batizado com o Espírito Santo. Ser batizado uma vez só, irmãos. Todos aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho são batizados com o Espírito Santo. Todos. Por quê? Não tem como confessar Jesus sem ser batizado com o Espírito Santo. Tem que ser crente. Ele tem que habitar na vida de vocês. Então, toda vez que alguém ouviu a mensagem do Evangelho e creu em Jesus, automaticamente ele é batizado com o Espírito Santo. Mas ser cheio do Espírito Santo é algo contínuo, precisa ser buscado. Por quê? Aqui diz que nesse momento eles ficaram cheios do Espírito Santo, no verso 4, ok? Perfeito? Mas, se você abrir sua Bíblia aí, no capítulo 4 de Atos, diz assim, Atos capítulo 4, verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridade do povo e ancião. Ou seja, mas ele não estava cheio, lá no capítulo 2? Ficou cheio de novo? Sim, por quê? É possível, e a Bíblia nos orienta, a sermos cheios do Espírito. Paulo diz, encheios do Espírito. E o texto, esse texto, faz um contraste com a carne, ou ser embriagado. Interessante isso. Ser cheio do Espírito Santo é uma busca que eu e você precisamos fazer na nossa caminhada cristã. Atos capítulo 6. Estou correndo aqui, irmãos. Terminando. Verso 5 diz sobre Estevão. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeu Estevão, um homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O mesmo, no capítulo 7, verso 55 diz, mesmo Estevão, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, mas já não estava cheio antes? No capítulo 6, teve que ficar cheio de novo? Sim. Ser cheio do Espírito Santo é uma busca que eu e você temos que fazer. Para quê? Pregar a palavra. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não estamos cheios de nós mesmos. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não estamos voltados para nós mesmos, para a nossa carnalidade, para os nossos pecados. Estamos cheios da presença de Deus. O que esses textos aqui, e voltando lá em Atos 2, quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, o que eles fizeram? Pregaram. Anunciaram as boas novas do Evangelho. Porque ser cheio do Espírito Santo nos motiva e impulsiona o crente a falar das grandezas de Deus dos textos. O oposto disso, quando nós não estamos cheios do Espírito Santo, você pode ser crente, é batizado, mas ao invés de ser cheio do Espírito Santo, você pode estar cheio de carnalidade. É possível. Cheio das suas próprias vontades. E como que eu e você deixamos de estarmos cheios de nós mesmos? Meditando na palavra, orando ao Senhor, se envolvendo com a obra do Senhor, se envolvendo com as coisas espirituais. E aí nós vamos o que? Nos enchendo do Espírito Santo. E quando estamos cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Deus, a gente não quer pecar. A gente quer glorificar Deus por meio das nossas vidas. A gente anuncia as boas novas. A gente está cheio de fé, de coragem, de gratidão, de amor, domínio próprio. Porque estamos cheios do Espírito Santo, irmãos. Isso é fundamental para a vida do crente e da igreja de Jesus. Amém, irmãos? Quando a gente não está cheio do Espírito Santo e estamos cheios de nós mesmos, a obra de Deus fica estagnada. A gente fica triste, a gente não cresce na fé, a gente fica estagnado. Por quê? Estamos cheios de nós mesmos, que é o oposto de sermos cheios do Espírito Santo. Como anda a sua vida com o Senhor? Nós estamos cheios do Espírito Santo, porque
que já fomos batizados com o Espírito Santo. Você é crente, meu irmão, minha irmã. E esse batismo foi te dado de uma vez por todas. E o Espírito Santo que habita em você nunca mais sairá, amém? Você foi selado, conforme o apóstolo Paulo disse, com o Santo Espírito da promessa. E uma vez o Espírito Santo habitando em você, ele não sai nunca mais. Pentecostes inaugura uma nova era da igreja. Qual? De sermos cheios do Espírito Santo. E de sermos batizados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo não mais sair como era no Antigo Testamento. Ele já está te capacitando para fazer a obra dele, meu irmão, minha irmã. Você não está cheio do Espírito Santo agora? Busque ser cheia dele. Leia a palavra dele. Ore ao Senhor. Busque uma vida de comunhão, de santidade, que exalte o nome de Cristo. Porque não tem como ser cheio do Espírito Santo e não se envolver com a igreja de Jesus. Duas coisas opostas. Se você é cheio e é cheia do Espírito Santo, você se envolve com o corpo. Você se envolve com a igreja. Você se envolve no reino de Deus, porque você agora está cheio da presença de Deus. E você quer ver a mensagem do reino de Deus sendo proclamada, pessoas sendo alcançadas, sendo batizadas, sendo tocadas por esse evangelho que um dia eu e você fomos tocados também. Vamos orar? Senhor Jesus, graças rendemos a Ti. No dia de Pentecostes, a igreja nasce de maneira visível para todos. Assim como foi a Sua morte, a Sua vida e ressurreição, Senhor, onde todos viram, não foi algo oculto, algo escondido. O nascimento da igreja também foi algo visível para todos. Experimentaram isso e viram o resultado disso por meio da colheita que o Senhor proporcionou à vida daqueles cristãos, de pessoas se rendendo a Jesus, testificando aquilo que o Senhor mesmo disse, que a mensagem do reino de Deus iria só crescer como um grão de mostarda. Começa pequena, mas ela cresce, se desenvolve, e assim tem sido até hoje, Senhor. A mensagem do Evangelho não para de crescer. Cristãos crescendo no mundo inteiro, em lugares onde não haviam crentes, mostrando que a Tua palavra é real, viva e é eficaz. Ó Deus, nos Pentecostes fomos batizados com o Teu Santo Espírito. A igreja surge ali, o Teu Espírito agora que habita em nós, para nunca mais sair, nos capacita a falar das grandezas de Deus, a anunciar as boas novas aos quatro cantos da terra, a alcançar homem e mulher, ricos e pobres, brancos, negros, não importa. A mensagem é universal. Ela quebranta corações de todos quanto o Senhor quiser quebrantar. É o Senhor que nos usa para o louvor da Tua glória. Ah, Deus, que enxerguemos esse momento marcante da vida da igreja aqui em Pentecostes como algo importante para nós também, onde, quando fomos batizados com o Teu Santo Espírito, no dia que convertemos ao Senhor, no dia que recebemos o Senhor como Salvador, que busquemos ser cheios do Teu Santo Espírito, para que não sejamos cheios de nós mesmos, dos nossos pecados, nossa carnalidade, que nos fazem ser estagnados. Quem sabe, Deus, a nossa estagnação, a nossa frieza, a nossa mornidão espiritual é resultado do nosso não enchimento do Teu Santo Espírito, mas de nós mesmos. E por isso estamos tristes, mornos, fracos, doentes espiritualmente, porque não estamos buscando ser cheios do Seu Santo Espírito, mas da carne, dos nossos pecados, do nosso eu. Tem misericórdia de nós, porque queremos ser cheios do Seu Santo Espírito. Porque quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos com um copo cheio, queremos transbordar do Senhor as pessoas, da Tua grandeza, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e nosso Pai, e as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Pastor Redenção e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém.
Ficou de pé, vamos adorar o Senhor, encerrando o culto dessa manhã, rapidamente.